Olá pessoal, trago para vocês mais uma questão de oscilações, hoje um pêndulo físico, certo? Questão 43 do livro Halley, volume 2, oitava edição, que fala o seguinte: a figura 15-41, que é essa figura aqui, o pêndulo é formado por um disco uniforme de raio R, 10 cm e 500 gramas de massa, preso a uma barra uniforme de comprimento L igual a 500 mm e 270 gramas de massa. A letra A lhe pergunta: calcule o momento de inércia em relação ao ponto de suspensão. Ok? Bom, aqui eu tenho um pêndulo físico que é formado por uma barra de tamanho L e um disco aqui que ele fala que é uniforme de raio R. Como eu vou achar aqui na letra A o meu momento de inércia? Nesse caso aí, eu posso dizer que cada objeto deste pêndulo, ele tem um momento de inércia, certo? Específico dele. Se fosse só uma barra aqui, seria fácil calcular, mas eu tenho um pêndulo físico com dois objetos, onde eu tenho uma barra e tenho um disco. O momento de inércia de uma barra, certo? Onde essa barra é uniforme e o centro de massa dela é na metade dela, eu posso dizer que o momento de inércia dela é igual a massa dela vezes o tamanho dividido por 3. Este valor aqui é tabelado, certo? E então não precisa eu demonstrar como chegar a esse valor. E o disco também tem um momento de inércia próprio, onde o momento de inércia desse disco é igual à massa dele, que multiplica o seu raio ao quadrado, dividido por 2. Ok? Só que nesse caso, o centro de massa juntando a barra e o disco é em algum lugar que não conhecemos. Tendo essa informação, eu não posso tirar diretamente o meu momento de inércia. Eu tenho que aplicar o teorema dos eixos paralelos. Se você não sabe usar o teorema, você não aprendeu ou não sabe ainda, não lembra sobre o teorema dos eixos paralelos, eu aconselho que você procure aí, estude, para você poder ter uma melhor compreensão dessa questão. Então vamos aqui. Eu posso dizer que o momento de inércia deste pêndulo, ou seja, a junção desses dois objetos, é igual a o momento de inércia do meu disco, que é o mr ao quadrado sobre 2, mais o teorema dos eixos paralelos em relação ao disco, que é o m vezes d ao quadrado, mais o momento de inércia da minha barra, que é m minúsculo vezes L ao quadrado sobre 3. Perceba que aqui eu tenho o momento de inércia da barra, aqui eu tenho o momento de inércia do meu disco, onde esse trecho aqui, md ao quadrado, é o teorema dos eixos paralelos em relação ao meu disco. Ok? Bom, tendo todas essas informações, ainda falta ver algo. Esse D, quem é esse D? Esse D aqui, certo? É a distância, certo? Se esse teorema aqui do eixo paralelo em relação ao disco, esse D aqui é a distância do centro de massa do disco, ou seja, aqui no meio, até o ponto de fixação do meu pêndulo. Isso quer dizer que é a distância daqui, esse D é a distância daqui, até esse centro aqui de fixação. Ok? Sabendo disso, eu posso dizer que D é igual a quem? R, que é o raio, daqui para cá, mais a distância daqui dessa barra, que é o L. Pronto, agora substituir os valores. Lembrando, esse D é a distância do centro de massa do objeto que você está tirando os eixos paralelos até o ponto de fixação, certo? Do somatório total, ou seja, do pêndulo. A massa aqui, M grande, é a massa do 500 gramas do disco. Mas antes de substituir esses valores,
aconselho colocar todos esses dados no sistema internacional, ou seja, a massa aqui do disco 500 gramas, convertendo para quilograma, fica 0,5 quilogramas. O raio é 10 centímetros, convertendo para metro, fica 0,1 metros, certo? O L aqui é 500 milímetros, convertendo para metro, fica 0,5 metros. E a massa da minha barra, que é 270 gramas, fica 0,27 quilogramas. Ok, essa conversão aqui é necessária antes de substituir os valores. Continuando, eu vou agora substituir os valores aqui. Ok, vamos lá. A massa aqui, M grande, 0,5. O R é 0,1 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Mais a massa do grande, 0,5. O D eu sei que é R mais L, ou seja, R é 0,1, L é 0,5, dá 0,6 ao quadrado, mais a massa da barra, que é 0,27, vezes o L, que é 0,5 ao quadrado, dividido por 3. Se você fizer essa multiplicação dessa soma aqui, você vai achar que o momento de inércia do meu pêndulo físico é igual a 0,205 kg vezes metros quadrados. Essa aqui é a resposta da minha questão. Pronto, agora vamos para a letra B. Antes de ir para a letra B, quero pedir para vocês, se estiver gostando desse vídeo, aí deixar aquele like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, certo? E vamos para a letra B agora. A letra B, ele pergunta qual é a distância entre o ponto de suspensão, ou seja, esse ponto aqui, certo? O ponto de suspensão e o centro de massa do pêndulo. Ou seja, o centro de massa pode estar em qualquer lugar aqui entre o disco e o ponto de suspensão, já que temos objetos diferentes. Mas eu quero essa distância até o centro de massa. Vamos dizer que o centro de massa esteja por aqui. Suposição. Bom, a distância do ponto de suspensão até o centro de massa é igual à distância do centro de massa. Ou seja, o centro de massa é igual à distância. Certo? E quem é o centro de massa? O centro de massa, D, é o somatório das massas vezes a distância dividido pelo somatório das massas. Ou seja, vamos lá. Primeiro vamos começar pelo disco. Quem é a massa do disco? M, vezes uma distância do disco até o ponto de fixação, eu vou chamar de L, D, mais a massa da barra M, vezes L, B da barra, certo? Dividido pelo somatório das massas, M mais M minúsculo. Tendo essas informações, eu vou agora substituir os valores. Quem é o M? M é a massa do disco, 0,5. E LD? LD, certo? É a distância do centro de massa do disco até o ponto de fixação. Ou seja, é o R, que é o 0,1, mais o 0,5. Então dá 0,6. Mais a massa da minha barra, que é 0,27, que multiplica o LB. O LB é a distância do centro de massa da barra até o ponto de fixação. O centro de massa da barra é na metade da barra, por essa barra que é uniforme, a questão fala. E se o tamanho da barra é L, e L é igual a quanto? A 0,5, certo?
Se o centro de massa está na metade, isso quer dizer que ele está em 0,25, certo? Porque 0,5 dividido por 2 dá 0,25. Então a distância do centro de massa da barra, que é a metade até o ponto de fixação, é 0,25. Tudo isso aqui dividido por a massa, somatório das massas, que é 0,5 mais 0,27. E meu D vai ser igual a 0,477 metros. Pronto, isso aqui é a resposta à letra B. A letra C é a complementação a qual ele pergunta qual é o período da oscilação. Aí você vai analisar. Eu tenho o que aqui? Eu tenho um pêndulo físico, certo? Existe uma expressão que me dá o período para um pêndulo físico. E a expressão é T igual a 2π vezes a raiz de momento de inércia do pêndulo dividido por a massa vezes a gravidade vezes o D, certo? Mas nesse caso, no lugar da massa aqui, eu tenho que colocar o somatório das duas massas. Então fica 2π vezes momento de inércia. Esse momento de inércia aqui é do pêndulo total e não de figuras isoladas. Dividido por M mais M minúsculo vezes G vezes D. Ok? Agora é só substituir. Lembrando que fica M mais M aqui, porque eu tenho esse objeto aqui mais esse. Se tivesse 3 objetos, seria 3 massas distintas. 2 vezes π vezes. Qual é o momento de inércia total do meu pêndulo? Eu já descobri na letra A, que foi 0,205 kg por metro quadrado. Dividido por a massa, a somatória das massas, que é 0,5 mais 0,27, certo? Vezes a gravidade, que é 9,81, vezes D, que esse D aí é a distância. Esse D é a distância do centro de massa do pêndulo. Ou seja, se eu estou falando do centro de massa do pêndulo, esse é o centro de massa dos dois objetos. Se eu estou falando do centro de massa dos dois objetos, eu estou falando da letra B, certo? Então, é o próprio D aqui, que é 0,477. Ou seja, o meu período é igual a 1,5 segundos. Vou fazer algumas observações antes de finalizar. Que quando eu falo de momento de inércia, neste caso aqui, eu estou falando somatório de dois momentos de inércia, certo? O disco tem um momento de inércia próprio, a barra tem um momento de inércia próprio, mas quando eu somo os dois para formar um objeto só, que é este pêndulo físico, eu tenho um novo momento de inércia, certo? Que eu descobri aplicando um teorema dos eixos paralelos. Se eu tenho um novo momento de inércia, isso quer dizer que eu tenho um novo centro de massa. Um exemplo, vou pegar essa barra aqui, certo? Tem uma barra. Se essa barra for uniforme, certo? Vamos dizer, essa barra é uniforme. A distância L. Isso quer dizer que o centro de massa dela é na metade dela, certo? Aí eu pego o seguinte, pego a barra e faço um pêndulo físico. Coloco outro objeto aqui, que no caso aí foi um disco. O disco tem o centro de massa aqui, certo? Quando eu for fazer o cálculo do novo momento de inércia, eu vou ter um novo centro de massa, que não vai ser aqui, não vai ser aqui. Vai ser uma distribuição que pode estar em qualquer lugar, dependendo da distribuição de massa desses dois corpos. Bom, pessoal, espero ter ajudado. Se gostou aí, deixa aquele like. Se tiver dúvida, deixa nos comentários. Se tiver questões para sugerir desse livro aqui, é só deixar aí nos comentários qual a questão sugerida. E até a próxima.